Começa agora o programa Espaço Mulher com a pastora Luana Silva. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a pastora Luana Silva e estamos aqui começando um programa Espaço Mulher. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras ao meio-dia. Estamos aqui com uma convidada para lá de especial. Nossa convidada de hoje, ela é psicóloga, ela atua desde 2017, ela trabalha no mercado já há 7 anos, ela é casada e o seu consultório é aqui no Tatuapé. Seja muito bem-vinda, Marina Souza. Nossa convidada querida está aqui, ela vai se apresentar. E o tema do qual nós vamos falar hoje é sobre a importância da autoestima na vida da mulher. Marina, seja muito bem-vinda aqui à nossa mesa. Esse momento aqui vai ser um momento de bate-papo. E eu sei que você tem muito a agregar na vida de cada mulher que vai estar nos ouvindo daqui para frente. Luana, muito obrigada a todos que estão ouvindo. É um prazer muito grande. Eu me sinto muito honrada de estar aqui para dividir um pouco da minha experiência, tanto de vida, mas também profissional, com um tema tão importante. Eu sou psicóloga, assim, há 7 anos, já atuo, onde o meu foco ele é o atendimento para mulheres que têm ansiedade, que querem elevar a sua autoestima e que também querem melhorar os seus relacionamentos, tanto familiares como os seus relacionamentos conjugais. É um grande prazer estar aqui para contribuir nessa missão tão importante que é elevar a autoestima das mulheres. Com certeza. A autoestima ela é algo muito importante e fundamental para as nossas vidas. A gente sabe que existem muitas mulheres que têm a sua autoestima baixa, outras a sua autoestima alta, mas a gente vai falar aqui um pouco sobre o conceito e nós vamos fazer algumas perguntas para a nossa psicóloga aqui, que com certeza vai trazer um norte aí para você que está nos ouvindo e que tem esse problema com autoestima. Como que a gente pode fazer para melhorar ou para se curar, se é que é possível disso, né, Marina? Sim. Então me fala um pouco sobre o conceito da autoestima. Antes de qualquer coisa, eu preciso explicar para vocês como que eu me interessei por esse tema de autoestima. Eu lembro claramente que na minha família, e a nossa autoestima, ela começa muito no seio da nossa família, de como aquela família ela é gerada e ela funciona, né, aquele ambiente familiar. Eu lembro que na minha família não tinha elogio, não tinha incentivo para que você se sentisse bonita, capaz, que você desenvolvesse as suas qualidades. E isso sempre foi uma coisa muito ruim. Eu lembro que, às vezes, lá em casa, se vestia uma roupa diferente ou fazia algo, e sempre tinha uma crítica. Minha mãe tinha o costume de falar assim, parece gente. Quando você se arrumava muito, quando você queria exaltar a sua autoestima. E quando eu virei psicóloga, eu fui, dentro da minha terapia, identificando que era importante demais você valorizar quem você era, com a comunhão com Deus, com esse conhecimento, esse desenvolvimento. Mas eu acredito muito, Luana, que a nossa autoestima, ela se desenvolve, nós aprendemos, conhecemos quem a gente é. É valorizar a nossa história, as nossas qualidades, que nós temos muitas coisas boas. Só que muitas vezes a gente foca naquilo que falta, naquilo que não é tão bom, naquilo que pode ser melhorado. E sempre existe, parece que algo a melhorar. Existe, mas dentro de mim, de você, já tem muitas coisas boas. Então eu posso dizer que a nossa autoestima, ela se inicia muito no nosso núcleo familiar. Se você cresce numa família onde as pessoas automaticamente têm o costume de um elogiar o outro, de falar, olha, vai lá, você vai conseguir, eu confio em você, eu acredito em você, você acaba desenvolvendo uma autoestima mais forte diante dos desafios da vida adulta. E automaticamente, quando você está num ambiente familiar que é desafiador, que o tempo todo você é desencorajado a acreditar em você, você fica com medo dos desafios diários da vida. Então a nossa autoestima ela começa muito no núcleo familiar. Então quando eu falo que eu atendo, que meu foco é relacionamento, que é muito relacionamento familiar, ele começa sempre naquele meio ali familiar. Como que eu me vejo, como que eu me sinto e como que eu me percebo diante da minha família. Entendo. Então, a gente consegue compreender aqui que a autoestima ela começa no anseio familiar. Né? Então, a gente conhece muitas mulheres que ela tem ela não tem segurança com ela mesma, ela se sente insegura, ela se sente incapaz. E isso nós podemos aderir, Marina, às palavras que a gente ouve também.
né, daqueles que estão próximos a nós, daquelas pessoas que que a gente ama. Então, as palavras que a gente ouve, isso pode afetar diretamente a nossa autoestima? Completamente. Vamos imaginar que você acredita muito no seu potencial, mas o mundo todo está falando para você que você não é capaz. Se você realmente não se conhece, não conhece as suas qualidades, você vai acabar começando a duvidar que realmente, será que eu sou capaz ou não? Será que eu sou boa? Será que eu não estou querendo me sentir demais? Só que quando a gente tem a percepção e a gente sabe verdadeiramente quem a gente é, a opinião do outro, ela não tem essa relevância, porque a opinião do outro está baseado mediante as experiências de vida que essa pessoa tem. O que eu acho de você não te define. Exatamente. Mas o que você acha sobre você mesmo é o que vai definir a sua vida e onde você quer chegar. Então, a pessoa, quando ela não sabe quem ela fica muito vulnerável. Eu sempre falo para as minhas pacientes o seguinte: se você não sabe quem você é, quando a pessoa fala você é feia, você não é capaz, você acaba acreditando. Exato. E a pessoa que tem baixa autoestima, a nossa dificuldade, a minha dificuldade como psicóloga, é fazer com que aquela pessoa entenda todas as qualidades que ela tem. Todo ser humano é importante. Todo ser humano tem qualidades, tem coisas maravilhosas. E também temos coisas a melhorar, a desenvolver. Mas se a gente fica somente focado naquilo que falta, parece sempre que o copo está meio cheio. Aí você fala, tá, mas tem alguma coisa dentro do copo? Tem. Aquilo lá é importante, aquilo lá é sua história. Então, tudo começa nessa autopercepção. Nós somos mulheres de 40 anos, né, vividas, com todo orgulho, com todo orgulho do mundo. Mas quantas mulheres estão hoje, agora, nesse momento, nos assistindo, que elas nunca pararam para pensar quem elas são? Sim. E elas viveram a vida toda querendo agradar o outro, preocupada com a opinião do outro. Então, você fica muito frágil quando você simplesmente espera que o outro... Quantas mulheres falam assim, eu vou colocar uma roupa, aí eu tenho que perguntar para algumas pessoas, meu marido, ela quer saber a opinião do outro, se ela está bem, se ela está bonita ou não com aquela roupa. Exatamente. Se a opinião do outro falar não está bem, ela vai se sentir tão mal que ela pode colocar uma roupa até aquela, ela gostaria de vestir aquela, mas por causa da opinião do outro, ela vai lá e tira. Exatamente. Porque ela, como você falou, ela não consegue se enxergar, ela não tem esse valor, ela não se sente valorizada, ela não consegue ter essa opinião sobre ela mesma. Independente da opinião do outro, eu estou me sentindo bem dessa forma, né? Então eu acho que isso é uma coisa que precisa ser tratada em muitas mulheres. Né, eu acompanho muitas mulheres, eu tenho um trabalho, desenvolvi na verdade um trabalho voltado para essa área da mulher, que eu acho tão importante para cura, essa questão da autoestima, essa questão da segurança. Quantas mulheres eu ouço, fala para mim, eu não me sinto bonita, e a mulher é linda, ela é linda e ela se sente feia, ela não tem segurança com ela não tem esse valor, né, ela não se sente bem com ela mesma. Então, quantas mulheres se sentem assim? E como tratar isso? Né? Como a gente identificar? Como a gente pode ajudar uma pessoa que tem essa autoestima? Porque assim, Marina, o que eu percebo é que essas mulheres, elas têm esse potencial, como você falou, têm qualidades, todas nós temos, mas elas se enxergam um copo pela metade, como você colocou aqui. Então ela percebe o que falta, não o que ela tem. Exatamente. Então quando a gente observa, fica vendo apenas aquilo que nos falta, automaticamente a gente não vai conseguir enxergar em nós as coisas boas e o potencial que a gente tem, né? Então a gente pode estar dizendo para essas pessoas, comece a olhar para um outro ângulo, comece a observar o outro lado da sua vida. Porque você não tem só... você está focando apenas no que te falta, mas o que você tem, né? As suas qualidades, o que você pode fazer, o que você pode desenvolver. E isso é a gente mostrar um caminho oposto àquilo que ela está enxergando. Aquelas crenças limitantes que ela tem, de que ela não consegue, de que ela não pode. Eu me sinto insegura, eu não vou me expor, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Eu não consigo, o que as pessoas vão achar. E isso vai deprimindo, na verdade, a alma da pessoa, né, Marina? Muito. Eu acredito que todo ser humano, principalmente nós, mulheres mais maduras, quando eu falo mais maduras, é a partir dos seus 30 anos. Você tem que, em algum momento, parar e pensar quem eu sou. Eu preciso desenvolver alguma coisa em mim? Parece bobagem, mas todas as vezes que eu começo o processo terapêutico com alguém, a primeira pergunta que eu faço para o meu paciente é essa: quem é você? Está presente.
E muitas vezes a pessoa ela não sabe, ela nunca parou para pensar quem ela é. E aí eu imagino, a gente tem ali 40 anos, você está há 40 anos vivendo do seu corpo, existe uma alma, um espírito, a sua mente, você dá o nome que você quiser e aquilo que você acreditar. Você vive todos os dias dentro do seu corpo. E você não para pensar por que você sente alguma coisa, por que você se sente triste com uma situação, ou feliz, o que realmente é importante para você, o que faz sentido. Você vai vivendo de uma forma muito aleatória, trabalhando, cuidando da casa, cuidando da família, e você não para se olhar, para entender o que você sente, o que aquilo significa. Então, quando eu paro, e é muito difícil, tem muita gente que foge a vida toda dessa pergunta básica, quem é você? Tem muitas pessoas que fogem de parar para pensar, para se entender, para olhar e falar quem realmente eu sou. Então, essa fuga de eu não querer saber quem eu sou, já diz muito sobre aquela pessoa. Por que eu estou fugindo? Então, eu posso dizer, Lu, que existe uma prima da baixa autoestima que chama ansiedade. A gente vive ansiosa por uma vida que a gente não tem, para resolver problemas que a gente não precisa nem resolver às vezes, sempre se comparando muito com o que o outro está vivendo ou sentindo. Então eu fico muito ansiosa, parece que a vida que eu quero ter eu não tenho, porque é muito distante, parece que todo mundo está feliz o tempo todo, e conquistando coisas, e tendo um corpo maravilhoso. Nós sempre, mulheres, sempre vamos ter uma gordurinha, uma flacidez, uma barriguinha, e parece que está todo mundo malhado. Quem é esse todo mundo? Parece que está todo mundo bem sucedido, mas quem é esse todo mundo? Verdade. Então é sempre se analisar. Eu estou analisando a minha vida com a lupa de quem? Eu estou medindo a minha vida com a régua de quem? Com a minha régua? Todos nós, a gente tem uma vida muito singular. A nossa vida, a sua história, ela é diferente da minha. Sim. A gente tem quase a mesma idade. Estou 40, você tá com quanto? 41. 41, olha que legal. Mesma idade. Mesma idade. Só que a história da Luana, a Luana tá me falando que ela não nasceu aqui em São Paulo. Nasceu no Nordeste. Nordeste. Alagoas. Eu já nasci em São Paulo. Só que a minha família, ela é da Bahia e de Mato Grosso do Sul. Uma mistureba que deu aqui, eu nasci em São Paulo. A gente estava até comentando que a gente tem muitos lugares de São Paulo que a gente não conhece. Então, olha a minha história, a sua. Nós temos a mesma idade, você tem filho, eu não tenho, você já é avó e eu não sou. Verdade. Então, as escolhas de vida que a gente fez foram diferentes. Então, imagina se você quer medir a sua vida com a minha, ou eu medir a minha vida com a sua, não dá. E o erro de muitas mulheres é exatamente isso. Mas a Luana tem um carro, a Luana sabe dirigir, nossa, eu não tenho. Ou a Luana chegou aos 41 anos, muito bonita, malhadona, né, dando da saúde, aí eu não consigo nem ir pra academia. O que levou a Luana ir pra academia? O que levou a Marina a fazer uma outra coisa? Então é sempre analisar que a nossa história ela é muito individual, ela é particular. Mas não olhar a nossa história como parece que está faltando alguma coisa. É olhar com gratidão. Olhar a nossa história com amor. E falar, olha, o tanto de coisa que eu já venci. Coisas, Lu, que você venceu, que eu não passei. Que talvez se eu passasse, eu não teria essa mesma força. E a mesma coisa eu e você. Vice-versa, verdade. Então é olhar sempre para a nossa história com mais amor. Isso faz toda a diferença. Exatamente. Então, o que a gente percebe que todas as pessoas, elas começam, algumas mulheres, elas têm essa mania de querer se igualar, de querer se comparar à outra. E a gente sempre fala, não se compare. Porque a impressão que dá que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Né? Por que ela consegue ou não? Por que as coisas acontecem com ela e comigo não acontece? E ela não consegue enxergar o bem que também existe na vida dela. Ela não consegue enxergar isso. E isso vai minguando a força da pessoa. Isso vai minguando, né, coisas que ela poderia estar desenvolvendo, e o fato dela não conseguir enxergar esse lado que ela já tem, que é o lado bom, que é o lado positivo, que é as suas qualidades, e ela passa a enxergar só o lado que ela não tem, ela não consegue desenvolver muitas coisas que ela poderia desenvolver na sua vida. Eu já ouvi de pessoas, de algumas mulheres, falar assim para mim, por que as coisas só acontecem para você? Parece que tudo de bom acontece com você e comigo não acontece. Por que isso? Então existe um porquê. Porque primeiro eu sei quem eu sou, eu conheço a minha identidade, eu sei o potencial que Deus me deu, porque isso vem do Senhor, eu coloco isso na conta de Deus, e eu coloco isso em prática. Então eu consigo enxergar em mim valores
a força, a segurança que ele colocou isso em mim. E eu acredito nisso. Então, você acreditar em você, no seu potencial, na sua força, as coisas começam a evoluir. Porque eu faço algumas coisas, eu trabalho de algumas formas diferentes, né? Eu trabalho com mulheres, eu sou pastora, eu lidero um grupo de mulheres, eu trabalho com mentoria de emagrecimento, eu auxilio mulheres, né, nessa parte do autocuidado, do cuidado do corpo, do cuidado da saúde. Então, como assim? Nossa, eu queria... Tem mulheres que desejariam estar na sua pele. Eu ouvi isso uma vez. Né? Então, assim, eu vejo isso como uma admiração. A pessoa às vezes admira, mas às vezes não soa como uma admiração. É inveja. Soa como uma inveja. Muitas mulheres gostariam de estar no seu lugar, mas também não sabem o percurso que eu fiz para chegar até aqui. O quanto nós temos que trabalhar nossa mentalidade também, é importante. Muito. Trabalhar essas questões em nós e nos descobrir. Saber quem de fato nós somos. Eu vou abrir um parênteses aqui para contar uma experiência que eu vivi numa fase da minha vida, aos 38 para 39 anos, acho que 38 anos, eu tive um encontro comigo mesma, Marina. Sabe quando você está passando por aquela fase que quem é você? Quem eu sou na fila do pão, né? Uhum. Então, como assim? E aí eu escutei uma voz falar comigo dessa forma. Vai diante do espelho e se olha. Dessa forma, Marina. Então eu fui diante do espelho e comecei a me olhar, me encarar ali durante alguns minutos. Era como se algo falasse comigo mesma, mostrando para mim a mulher que eu sou e as minhas fragilidades também. Sim. A minha parte forte e a minha parte fraca. Eu consegui me enxergar a menina que está dentro de mim, mas também consegui enxergar a mulher forte que eu sou. Então, quando a gente se depara com as nossas realidades, quando a gente se depara com quem somos, a gente consegue ter uma vida, levar uma vida muito mais leve, sabendo que nós somos fortes, mas com momentos de fraqueza também. E tudo bem por isso, porque isso faz parte. Mas nós não podemos pegar essa parte de fragilidade, de fraqueza, e deixar com que isso supere aquilo de bom, de força que está em nós. Porque quando a gente começa a olhar para nós, nossa, mas eu sou fraca, mas eu tenho isso, mas eu fiz isso de errado, e você começa a trazer um caminhão de culpa sobre você, você não consegue avançar em lugar nenhum. Então, quando eu me deparei com a Luana, como você falou, uma coisa muito interessante que você falou aqui, Marina, nós não paramos para nos enxergar. Exatamente. Habitamos num corpo, num templo, mas dentro desse corpo existe um ser, existe uma alma pensante, existe um espírito que nutre esse corpo inteiro. Mas a gente não para nos analisarmos, em saber quem de fato somos. E a gente só consegue saber quem de fato somos, ver o potencial, a força que nós temos quando a gente para e se enxerga, quando a gente faz uma viagem para dentro, né, Marina? Exatamente. E a gente consegue saber quem é a Marina, quem é a Luana. Hoje eu sei quem é a Luana. Hoje eu olho para mim, eu tenho orgulho de quem eu sou, de quem eu me tornei. Mas para isso eu precisei trabalhar essa questão mas eu também tenho meu lado frágil, eu também tenho meu lado fraco, eu também tenho uma menina que às vezes é dengosa, que chora. Mas espera aí, do outro lado eu tenho uma Luana forte, que vai para cima, que é determinada, que gosta de fazer, que gosta de estar presente, de ajudar. Então é nessa mulher que eu me apego. Isso é algo meu, tá, gente? Isso é algo particular meu. Eu me apego nessa Luana forte, né? Mesmo sabendo que eu tenho um outro lado. Porque se eu começar a me apegar na Luana que é frágil, na Luana que às vezes chora, que às vezes está ali naquele canto não querendo saber de nada, de ninguém, eu vou me deprimir. A gente se deprime. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui para nossa convidada. E essas perguntas eu creio que vai trazer esclarecimento às pessoas que estão nos ouvindo. Marina, quais são os sinais mais comuns de baixa autoestima em uma pessoa? Ela não acredita no seu potencial. Ela se compara demais com outras pessoas. Ela tem muita dificuldade de tomar decisões. Ela sempre está na dúvida. Não. Ela quer fazer alguma coisa, mas como se ela precisa ter muita aprovação das outras pessoas. Então ela não toma decisão. Aí eu posso te dar exemplo. Uma mulher quer fazer uma faculdade, mas ela acha que ela é velha, porque ela já não é mais uma menininha de 20 anos. Né? 20 anos também não é uma menininha mais. Sim. Então ela já não quer fazer a faculdade. Ela se sente velha. Ela não começa uma atividade física, porque parece que todo mundo que está lá na academia já está mais
forte, né? Já sabe fazer mais do que ela. Então ela também não faz. É verdade. Ela às vezes tem uma profissão que ela não gosta, que ela não se identifica, mas ela tem medo de começar uma nova profissão, porque ela fica ali. Eu quero ter certeza absoluta que aquela profissão que eu vou fazer, que a gente fala que é a transição de carreira, vai dar certo. Então ela sempre quer a certeza absoluta das coisas. E numa vida adulta, meus amores, não existe certeza absoluta de absolutamente nada. Só da morte. A gente tem fé, a gente tem Verdade. fé. E a coisa muito interessante que eu falo pra quem tem, quando eu trabalho autoestima. Eu sempre pergunto pras minhas pacientes em quem que ela acredita. Eu atendo pessoas de todas as religiões. E quem acredita em Deus, fala, eu acredito em Deus, eu acredito, né, na entidade que seja que ela acredita. E aí eu pergunto assim, mas você acredita em você? Você tem fé em você? E muitas vezes ela fala não. Então, como que eu posso acreditar em algo que eu não estou vendo? É Deus. Estou sentindo, mas eu não acredito em mim mesma. É contraditório, na verdade, né, Marina? Então, eu trabalho exatamente isso. Então, esses sintomas, a procrastinação... Faz parte também. Muito. Ela não consegue iniciar uma coisa e finalizar. Ela fica sempre na dúvida. Ela começa, mas ela não termina. Ela não vai até o fim. Não vai até o fim. Uma das questões, Lu, que está muito ligada à ansiedade e à baixa autoestima, que é muito séria, é assim. A mulher, ela tá no dia a dia da casa dela ali. Ela começa a lavar a louça, aí ela para no meio da louça e vai começar a fazer o almoço. Aí ela para o almoço, vai mexer em uma outra coisa da casa, dobrar a roupa, tirar a roupa do varal. Quando ela vai ver, o arroz queimou. Não é porque ela não sabe fazer arroz, é que ela ficou desatenta ao arroz. Sim. E aí, ela olha aquele cenário e ela se sente confusa, porque eu quero dar conta de tantas coisas ao mesmo tempo, mas eu não consigo. Então, a dica que eu sempre dou é, começa uma coisa e termina aquela coisa. Depois você inicia uma outra. Sim. Porque a nossa cabeça hoje, a gente está numa... Hoje é dia 8, né? 8 de setembro, né? A gravação vai pro dia 10. Nós estamos em 2024. A era tecnológica, cheia de informação. Quando eu e você, Lu, a gente era adolescente, a gente se comparava com as meninas do nosso bairro. A gente via a revista Capricho, ou Marie Claire, lembra daquela época? Sim, é verdade. Olha, a gente da época da revista. É verdade, eu lembro disso. A gente se comparava a uma atriz de televisão. É verdade. Hoje em dia, a gente pega o Instagram, ou as redes sociais, e a gente se compara a mulheres de 41 anos de todo mundo. Verdade. Então parece sempre que tem alguém melhor. E tem. Só que aquela pessoa não somos nós somos essa pessoa. Se a gente olhar, nós somos melhores do que a gente foi antes. Meu Deus, eu estava falando esses dias com uma paciente minha, eu estava arrumando algumas coisas no meu guarda-roupa, doando muita roupa. Eu estou na fase de desapegar de coisas que estão sobrecarregando a minha vida. Então, roupa, sapato, objetos, eu quero leveza. E aí eu estava falando assim, eu estou muito ansiosa e muito empolgada para conhecer a Marina de 42 anos. Quem é essa Marina que vai nascer? O que ela vai gostar? Porque cada fase de idade que a gente está traz pra gente coisas diferentes. Sim. Eu tô ainda me acostumando com 41, tenho 41 e 4 meses. Mas logo, né, com essa meses passando rápido, eu tô com 42, então eu tô empolgada pra conhecer essa Marina. Então, se a gente ficar pegada, eu tinha aquele corpo quando eu tinha... Mas aquele corpo já tem 20 anos. Sim. Eu fui muito magrinha com 15, agora eu não sou mais magrinha desse jeito, porque eu tenho outra idade. Então é sempre assim. Esses sintomas que eu falei, ele impede a mulher de se sentir satisfeita, feliz, de ganhar dinheiro. Eu tenho uma coisa que eu vejo muito nas pessoas que eu atendo, é assim. Eu reclamo tanto da minha vida. Eu foco naquilo que está dando errado, naquilo que parece que não está dando certo. Mas eu tenho medo, na verdade, é que dê certo. Porque eu tô tão acostumada com a desgraça, com as coisas ruins, mas se der certo. Se na verdade eu prosperar, se eu sentir que eu sou capaz, se eu ganhar mais dinheiro, o que eu faço? Não sabe, uma vida sem reclamar. Tem gente que não sabe. Verdade. Uma coisa que eu falo, nós precisamos desenvolver o sentimento de gratidão. Que é acordar e falar, tem muita coisa para eu agradecer nessa vida. Com certeza. Porque isso já vai desenvolver a autoestima. Tá, se eu posso limpar minha casa, eu tenho uma casa, eu tenho braços, eu tenho perna, eu tenho saúde para me mover. Eu sei. Tem uma coisa comigo, Lu, que pode parecer engraçado. Toda vez que eu vou fazer uma comida diferente, eu falo assim, Deus, obrigada pela inteligência que o Senhor me deu para fazer esse bolo, para fazer essa comida. E eu falo, nossa, mas tá uma delícia essa comida. Mas essa inteligência veio de quem? Veio de Deus. Exatamente. Então, os meus dons e talentos, eles são para servir a Deus e eles vêm de Deus. Exatamente. Então, todos os dias eu agradeço. E eu tenho
o sentimento e a certeza que eu tô aprendendo todo dia. Que eu tô começando a vida, eu tô começando a aprender. Então é sempre o jeito que a gente vê a vida. E isso faz toda a diferença. Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual. Você que quer emagrecer e não consegue, eu tenho a solução para o seu problema. Eu sou a Luana Silva, trabalho com mentoria de emagrecimento e comportamento. Nessa mentoria você é acompanhada diariamente no seu processo. Temos uma equipe pronta e preparada para te auxiliar nesse seu processo. Quer saber mais? Entre em contato com o nosso número 11 98915 4763. 11 98915 4763. Me chama no WhatsApp e eu vou te orientar como se trata a nossa mentoria de emagrecimento. Mentoria Health Living, vida saudável. Eu te acompanho no teu processo e com certeza você vai chegar no teu objetivo. Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual. De fato, a forma que a gente enxerga as coisas ao nosso redor é o que muda o nosso dia. Sim. Né? O que muda o nosso dia. Às vezes a gente acorda parece que o céu está cinzento. Mas mesmo quando esse céu está cinzento, você acorda já agradecendo por você ter acordado. Poxa, Senhor, obrigada, porque o Senhor me permitiu viver mais um dia. Né? Então, as oportunidades que vai surgindo de um dia após dia de sermos alguém melhor e fazer coisas diferentes. Então essas oportunidades vêm para todos e para todas. É 24 horas. É 24 horas. Só que assim, existe a diferença entre quem aproveita e quem não aproveita. Quem aproveita é aquele que vai enxergar esse potencial, essa força. Não, eu posso fazer isso. E se eu não estou sentindo tanta capacidade, eu posso me capacitar. Então tudo vai daquilo que você pensa. Existe um provérbios que eu ministrei na imersão acho que no mês passado, e já ministrei essa palavra em outros lugares também. É um provérbios que diz assim: tome cuidado com aquilo que você pensa, porque os seus pensamentos é quem ditam os seus passos. Então os nossos pensamentos, aquilo que vem na nossa mente, aquilo que a gente alimenta de bom ou de ruim, eles se transformam nas nossas ações. Exatamente. Então esse podcast, essa gravação, esse programa está acontecendo aqui porque alguém pensou nisso. Alguém teve uma ideia de fazer um cenário, né? De chamar pessoas para fazer o programa. Em mim nasceu essa ideia de fazer o Espaço Mulher, que é o nome do nosso programa. Me veio essa iniciativa, ainda que com receio, porque é algo novo na minha vida, Marina. Sim. Nunca aconteceu de eu apresentar nada. Eu sou ministra, eu ministro a palavra do Senhor. Mas eu já não concordo com você. Você está apresentando muita coisa há muito tempo. Você então, não fez um podcast, agora você já fez outras coisas. Exatamente. Então eu já fiz muitas coisas, mas para mim o podcast é algo novo. Sim. Me gerou um pouco de ansiedade, que é normal? Sim. Um pouco de insegurança. Como será que vai? Sim, mas eu não me apeguei à insegurança. Falei, eu vou. Você acreditou, né? Eu acreditei. Estamos aqui. Então, quando você acredita no seu potencial primeiramente, porque nós temos esse potencial, as coisas acontecem. Isso daqui não é uma coisa apenas para a gente estar batendo papo aqui, perdendo tempo. Não. Esse podcast... E as pessoas estão assistindo por algum motivo. Exato. Motivo. É para agregar a vida de outras. A vida de outros. Então, existe um propósito por estarmos aqui. Né? Sabe o que você me lembrou? Uma coisa assim, nada assim, diferente, mas... Eu lembro quando eu estava fazendo estágio de psicologia, eu finalizei minha faculdade em 2017. Eu acredito que foi em 2014. Eu estava no terceiro ano da faculdade e eu tive que fazer a minha primeira palestra. Eu falei, meu Deus, eu nunca fiz uma palestra. Como que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer? Aí eu convidei um rapaz que fazia parte da minha sala e ele topou fazer comigo. Eu falei, que bom, pelo menos vou fazer sozinha. E depois disso, eu gostei tanto, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. E era falando da minha história, né? A primeira palestra que eu fiz. E nesse decorrer de 2014 até hoje, eu já fiz mais de 100 palestras. E toda vez que eu vou fazer uma palestra, eu falo assim, Deus, quem é as pessoas que estão ali?
Eu nunca fiz um curso para fazer palestra, mas eu acredito no meu potencial, porque Sim. o meu dom vem de Deus. Exatamente. E aí, quando a gente sabe que a gente aqui não tá sozinha e que a gente quer usar a nossa vida como instrumento, é exatamente o que eu tô fazendo. Exatamente. Todo desejo que nasce no nosso coração não vem de nós, vem de Deus. Eu Tem creio um, piamente nisso. tem um poder, tem um porquê. A gente às vezes nem entende. Verdade. Mas eu aprendi com a vida com Deus, a gente só tem que ir, sabe? Deus falou e aí vai. Vai lá e faz, que no meio do caminho Deus dá os instrumentos, a capacidade. Ele só quer que você seja um instrumento para ser usado por Ele procura os disponíveis, Exatamente. não os capacitados. Capacitado tem um monte. Ele capacita os seus escolhidos. Exatamente. Mas estar capacitado não quer dizer que você esteja disponível. E sem estar disponível não serve para nada a sua capacitação. Verdade. Não é verdade? Imagina, a Marina estudou quantos anos, Marina? 4 anos? 5 anos. Ela se capacitou, ela se formou em psicologia, ela tem um conhecimento que obviamente eu não tenho. Mas e se ela guarda tudo isso para ela? O que serviu esse conhecimento da Marina? Lembra quando você me perguntou assim, né? Quantos anos você está de formado e quanto tempo você está atuando? Exato. Deu 7 anos. O mesmo tempo. Gente, ou seja, desde quando você começou a sair da faculdade. Não, mas eu sou muito ousada. Eu falei, Deus, vai ser agora, não vou esperar mais. Vou contar uma coisa bem interessante, né? Eu, uma menina negra da periferia do Itaim Paulista, muitas restrições, muita dificuldade. Na minha família não tinha ninguém que tinha feito faculdade. Eu nunca tinha ouvido falar de psicologia na minha vida. Queria ser assistente social, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, Sim. era obreira da igreja. E aí eu falei assim, fui olhar o salário de um assistente social. Falei, nossa, ganhar muito pouco. Falei, não, Deus, eu não quero não. E aí eu fui fazer teste vocacional para ver quais profissões que tinha a ver comigo. Eu não tinha dinheiro para fazer a faculdade, tá? Não tinha mesmo. Pagava aluguel, vivia para pagar as contas. Eu falei, como que eu vou fazer a faculdade? Eu não sei. Fiz o teste, deu psicologia, falei, a psicologia dá pra ganhar um pouco melhor. Fui pra essa área, sem condição nenhuma. Fiz o Enem 3 anos para tentar uma bolsa e não consegui. Mas quando eu entrei na faculdade, foram 3 anos tentando a bolsa e não conseguia. No último ano eu falei, Deus, eu tinha um propósito que até os 30 anos eu ia entrar na faculdade. Eu tava com 29 quando eu consegui. E aí eu falei assim, foi tão difícil, eu já era madura, tinha muita gente mais nova do que eu, filhinha de papai, gente da classe média. Eu lembro que na minha sala tinha 120 alunos e só tinha 5 pessoas negras. Então já era um contraste social muito grande. Eu estudava na Zona Norte, uma região diferente de onde eu morava. E foi tão difícil eu entrar na faculdade que quando eu entrei eu falei assim, isso aqui vai dar certo. Então eu sempre era aluna que criava coisas loucas, grupos loucos, palestras loucas. E as meninas estavam lá, elas não entendiam. Eu falei, gente, quando eu sair daqui, isso aqui vai virar minha vida. Então, quando eu saí da faculdade, eu tinha um paciente já, que eu atendia na clínica da faculdade. Ele falou assim, Marina, eu atendi ele durante 2 anos, que era o máximo que tinha lá. Ele falou assim, mas eu quero continuar a terapia com você. Eu falei, mas agora eu tenho que cobrar. E eu não sabia qual valor que eu cobrava de terapia. Eu perguntava pro professor, quanto que eu cobro? E aí ele me deu orientação lá e esse paciente ficou 5 anos comigo. Então foi por isso que eu atuei desde quando eu saí. Então, a gente precisa acreditar. Eu não tinha as condições, eu não tinha a capacidade técnica. Eu aprendi a ser psicóloga sendo psicóloga, mas eu falei para Deus, se eu colocou coisas no meu coração, tem um propósito muito grande. Eu olhei tanto de coisa que eu já fiz nesses 7 anos, que passaram muito rápido. A gente precisa, de fato, meninas, olha para mim aqui, você precisa acreditar e sair dessa zona de conforto, sabe, Lu? Porque a gente tem muito medo. E se der errado? Mas se der certo? E se der certo? É 50% de cada lado. Lu, eu não sei assim, né? Você trabalha por conta já. Sim. Gente, em 2019, antes da pandemia, de janeiro, eu saí do CLT. E eu nunca mais voltei. Tem 5 anos que eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho tempo de qualidade pra mim, pra minha família. Eu tenho saúde que eu não tinha antes. Porque eu tomei uma decisão acreditando em Deus e na minha capacidade. E isso é autoestima. Se você entra nas minhas redes sociais, o tempo todo tô lá falando bem e exaltando as mulheres. Porque eu sei o poder que isso tem na minha vida. Exatamente. Quando a gente acredita, quando a gente tem o direcionamento, quando as 5 bases da nossa vida estão alicerçadas. E como são as nossas 5 bases? A nossa vida espiritual, a nossa família, a nossa vida mental, a nossa saúde e a nossa vida financeira. Exatamente. Essas bases, elas precisam estar alinhadas. Ah, minha vida financeira não tá boa. Como que eu tô usando dinheiro? Será que eu não tô gastando demais? Aí a minha família não tá. Será que eu não preciso melhorar o meu relacionamento? Ah, eu tenho 40 anos, tenho que fazer atividade física. Tem que comer direito, tem que fazer atividade física. É uma coisa inegociável. Exatamente. Se você quer envelhecer bem. Exatamente. Então, quando a gente cuida disso, não tem como você não acordar de manhã e falar assim,
Deus, o meu dia vai ser uma bênção. Porque você está cuidando de você. Sim. Então as áreas, elas precisam estar em equilíbrio. Claro que às vezes uma área está melhor que a outra, né? Às vezes você está bem em outras áreas, o casamento não está bom. E você vai lidar com isso, porque depende de outras pessoas. Exatamente. Mas o que depende de nós, o que a gente está fazendo? Então é responsabilidade. Ser adulta, mulher, é ter responsabilidade sobre a sua existência. Não é delegar para o outro. Não é culpa do seu marido e da sua mãe. É culpa sua. Como que você tem cuidado de você? É verdade. É muito importante. O cuidado faz toda a diferença e é o que muda a rota da nossa vida. Lu, a gente não é cuidadora o tempo todo? É. A gente cuida de todo mundo, não cuida? Sim. Você é avó. Cuida da minha neta. Cuida da sua filha. Eu sei que você é uma mãe bem babona também. Mas quando virou a chave, é quando você cuidou de você. Sim, verdade. Porque pra gente cuidar bem do outro, a gente tem que estar bem primeiro. Com certeza. Aí dá tudo certo. É verdade. Tenho mais uma pergunta para te fazer, Marina. Quais são os impactos da baixa autoestima nos relacionamentos pessoais e profissionais? Ok. Vamos pensar primeiro no pessoal. Quando eu tenho baixa autoestima, eu sou um peso na vida da minha família. Vamos imaginar que eu tenho uma amizade com a Luana. Aí a Luana tá todo tempo bonita, charmosa, se cuidando. Aí a Luana vai lá e posta que ela tá indo na academia, que ela tá comendo direito. E aí eu vou olhar a Luana com inveja. Eu posso falar que não é, mas eu que sou psicóloga, que eu entendo ali, gente, o mais íntimo do ser humano, eu atendo isso, é inveja. Eu tenho inveja da Luana porque a Luana tem algo que eu não tenho. Ou aparentemente ela tem. A gente não sabe o que a Luana tá fazendo. O que eu posso fazer para ter uma vida semelhante à da Luana? Mas faz sentido para mim? Vamos imaginar que você faz, atividades que eu gosto de fazer, natação e pilates. Eu não gosto muito de fazer musculação. Mas vamos imaginar que a Luana é a mina maromba da musculação. E aí eu vejo a Luana lá malhando naqueles pesos e eu quero muito, muito ser igual a Luana. Eu vou fazer uma coisa assim, igual a Luana, mas eu não gosto. Eu não vou estar feliz. O que te faz feliz? Então, quais são as coisas que acontecem na vida de quem tem baixa autoestima? Pessoal, afeta os relacionamentos. Essa autoestima baixa, ela gera muita insegurança e muito medo. Automaticamente, eu não consigo tomar decisões com certeza. Em tudo. Como eu vou usar meu dinheiro, como eu vou me relacionar, como eu vou falar com as pessoas. Eu tenho muita dificuldade de falar não. E aí eu começo a falar sim pra todo mundo. Porque se eu falar não pra Luana, a Luana não vai gostar de mim. E eu quero muito. Tem um fator, Lu, nós, seres humanos, temos uma coisa que todo mundo tem em comum. A gente quer muito fazer parte de alguma coisa. E essa coisa, por exemplo, na igreja, eu quero fazer parte da igreja. Eu quero que a igreja me aceite. Eu quero que a igreja me veja como um membro importante. Quando eu estou na faculdade, eu quero fazer parte de um grupo. Quando eu estou no grupo da família, eu não quero ser aquele membro da família que ninguém gosta. Eu quero que as pessoas gostem de estar perto de mim. Eu quero ter amizade. Então, o tempo todo, a gente tem esse sentimento de pertencimento muito forte. E muitas vezes, para fazer parte de alguma coisa, a gente acaba negando quem a gente é. Os nossos valores, os nossos ideais. Vamos imaginar que a sua família, ela não é cristã. Eles são de uma religião diferente. Eles ouvem música que não te agrada, que não vai agregar nada na sua vida. Eles são fofoqueiros. O tempo todo tá ali naquele grupinho falando mal dos outros. Mas, para você se sentir pertencente, você fica indo lá o tempo todo. E aquilo te faz mal. Quando você vai perceber, você está replicando o comportamento deles, mas na verdade não é aquilo que você gostaria. Então, como diz a palavra de Deus, eu levo isso muito a sério. Quando Deus falou para Abraão, sai da sua casa, da casa dos seus pais, da sua parentela e vai para o caminho, né, para a estrada, para a terra que eu te defendi, né, que eu te prometi. Quando a gente é adulto, a gente precisa entender até quando aquele ambiente de amizade, de família está fazendo bem pra gente ou não. A gente não consegue mudar ninguém. Eu tive uma virada de chave muito grande em 2022, quando eu me afastei de algumas amizades e de alguns familiares que eu viam que eles não se sentiam, por exemplo, que eu não me sentia importante para eles. Nunca mandava uma mensagem para falar como você tá. Não é só uma mensagem aleatória. De verdade, eu quero saber, você tá bem? Você precisa de mim para alguma coisa? Eu tô aqui. E aí eu fui fazendo uma seleção de quem realmente se importava ou não comigo. E fazer essa purificação, vamos dizer assim, ela é muito difícil, ela dói, porque a gente quer sentir pertencente. Exatamente. Mas a gente tem que falar assim, até quando eu sou valorizada e quando a gente não é.
Então, tem muita gente que faz isso. Ela vai falando sim, sim, sim. Ela vai ficando cansada, sobrecarregada, estafada. E aí ela faz pro outro. Não porque ela quer que o outro se sinta bem, mas ela quer que o outro faça a mesma coisa por ela. Que é um erro muito grande, viu, gente? Quando a gente faz um bem pro outro, a gente tem que fazer porque a gente quer fazer o bem. Não esperando nada em troca, né? E a maioria das pessoas fazem esperando alguma coisa em troca. E aí fica frustrada. Sintomas da vida profissional. Eu não consigo desenvolver uma carreira. Tá, vamos imaginar que você é assistente administrativo durante 15 anos, tem sua profissão administrativa. Você gosta do que você faz? Ah, não, eu queria ser veterinária. Ok. O quanto de fato você quer isso? O quanto que você vai estudar e está disposta a realizar esse seu sonho? A vida profissional. Eu falo sim para tudo também. Ah, pro meu patrão. Ele é corrupto, ele vai fazer alguma coisa ilícita. Você vai falar sim, com medo de perder seu trabalho? E aí, como que você pode se prejudicar com isso? Então, essa tomada de decisão, esse medo, essa insegurança, se baseia lá também. Eu trabalhei como operadora de telemarketing durante muitos anos da minha vida, até 2012. Quando eu saí dessa área, eu falei pra mim, nunca mais você vai trabalhar com isso. Eu tenho um costume de finalizar alguns ciclos. E quando eu finalizo os ciclos, eu não volto. Mas eu conheço pessoas que trabalharam comigo há tantos anos atrás que ainda trabalham como operadora de telemarketing. E tem uma grande probabilidade de ainda estar lá e finalizar a vida profissional assim. E aí, olha pra mim, pra você, mas como que elas conseguiram? Eu decidi que eu não queria mais aquela vida, eu queria uma outra. Qual é o preço que você tem que pagar? Lu, vamos imaginar que você não sabe inglês. Você quer... A gente ouve tantas músicas românticas em inglês que a gente acha tão lindo, mas a gente não sabe o que tá falando. E fala assim, às vezes, ó, a letra daquela música não tem nada a ver com o que você acredita. Você tá lá, né, escutando. E quando você aprende inglês, quando você tá disposta a aprender inglês? Pra entender, principalmente aquelas músicas, pra ver se faz sentido pra você? Não sei. Ah, eu queria aprender inglês. Você não quer. Eu sempre falo na terapia, eu tenho um quadro lá no meu consultório que chama assim, pare de dizer você queria e começa a dizer eu quero, porque você pode. Aí quando a minha paciente começa a falar, eu queria, então você não quer. Quem queria não quer. O que você quer? Então, na vida profissional e na vida pessoal, a baixa autoestima te estagna. Você fica, ó vida, ó dor, mas se acontecer, mas talvez. Aí a vida dos outros, ou de algumas pessoas, vai progredindo, vai evoluindo, e você fica, mas se. É decisão. E começa na primeira pergunta que você me fez. Quem é você? Olhar pra dentro e analisar o que realmente eu quero. Lu, eu determinei a minha vida, e eu falo isso só pra ressaltar. Eu serei uma mulher multimilionária financeiramente. Por que eu quero ser multimilionária? Porque eu quero abençoar a vida de outras pessoas. Não adianta eu falar assim, tem alguém passando fome, ou tem alguém que precisa de morar numa casa que não tem. Como que eu ajudo essa pessoa se não tem dinheiro? Na fé não dá. Então, hoje, por exemplo, dentro da minha profissão hoje, que já sou muito abençoada, quando eu consigo contratar o serviço de alguém, quando eu consigo contratar um estúdio, uma locação de algum lugar que eu vou fazer, contratar um profissional, eu estou abençoando a vida daquela pessoa. Exatamente. Como que a gente abençoa se a gente não acredita na prosperidade? Ser próspero não é só ter dinheiro, mas o dinheiro também faz parte da nossa vida e faz parte da autoestima. Com certeza. Entendeu? Então, quando ela enxerga, né? E tudo vai partir desse ponto, da forma que você se enxerga. Se você se enxergar dessa forma e sempre ficar nessa vida, né? Nesse pensamento, ou vida ou azar, as coisas não vão fluir nunca. Não vai progredir. E tem uma outra pergunta aqui. Como é possível saber se alguém tem uma autoestima saudável sem ser excessivamente confiante e arrogante? Porque a gente falou um pouco da baixa autoestima, que é um problema grave, né? Eu enxergo isso como um problema grave, porque afeta ela, e como você bem falou, afeta quem está ao seu redor. Quando a gente está do lado de alguém assim, não é gostoso estar do lado de uma pessoa que tem. Fica pesado, né? Fica pesado, porque tudo minimizado. A visão dela é minimizada o tempo inteiro. Então, parece que você nunca pode contar com ela, porque ela nunca pode, porque ela se acha assim, ela nunca pode. Então, a gente falou um pouco sobre a baixa autoestima, que é algo que precisa sim ser trabalhado, precisa de ajuda, de suporte, mas quando é um pouco assim ao contrário, como essa pergunta, como é possível saber se alguém tem uma autoestima saudável, que é legal, que eu acho que é o ponto, né, base, sem ser excessivamente confiante ou arrogante, porque tem
o alto demais, o excesso, né, da autoestima, da autoconfiança demais, então isso também é nocivo, né, para ela e para quem está em volta. Então, como que a gente pode saber sobre isso? Gente, veio o nome de um candidato agora na minha cabeça. Quem tá ligado vai pensar. Ah, sim. Não vou falar nomes aqui, mas pensa o seguinte: você falou de, né, eu já lembrei dele. Autoestima saudável. Eu entendo que eu preciso me desenvolver, porque eu não tô pronta, eu não sou perfeita, eu sou uma pessoa em desenvolvimento. Porém, eu olho para minha história com amor, gratidão e falo assim, cara, olha o tanto de coisa que eu já fiz, olha o tanto de coisa que eu já venci. Que bacana, eu te amo. Antes de qualquer pessoa te amar, eu te amo. Saudável. Entendo que eu preciso me desenvolver e eu olho para minha história com gratidão, com amor, com carinho, porque fui eu que passei por ela. Quando a autoestima, ela se torna arrogância. Quando eu acho que eu sou melhor que todo mundo, eu sou a pessoa que sou dona da verdade, eu sei a resposta para todas as coisas, eu não preciso da opinião de outras pessoas, porque eu já sei tudo, e sempre o que você sabe não tem valor. Ah, já ouvi isso, já vi aquilo. Então é arrogância, é quando eu não tenho humildade. Eu vou contar uma coisa para vocês, bem interessante. Quando eu fiz 30 anos, eu entrei numa crise existencial. No 40 também, tá? As décadas são muito complicadas. No 50 é bem provável que eu vou entrar em outra. Mas com 30 eu entrei numa crise de assim, realmente, quem sou eu? Eu era uma pessoa, não posso dizer que eu era arrogante, porque eu não era, mas eu era muito teimosa. Eu queria o tempo todo estar com a razão. Eu queria sempre ter a última palavra para tudo. E aí eu pensei assim comigo, eu não posso melhorar isso? Eu não posso descobrir o outro lado? Eu sempre falo que quem fala muito ouve pouco. Eu era essa pessoa, eu falava muito e ouvia pouco. E aí eu comecei, dentro do meu processo terapêutico, a falar mais lá na terapia, mas no meu convívio, eu aprendi a ouvir mais. E isso me fez uma grande mudança, porque eu falei assim, eu não tenho que estar certo o tempo todo, eu não preciso julgar as pessoas. Eu não sou dona da verdade. Eu aprendi uma coisa bem interessante, que é assim, o que você faz na sua vida é um problema seu. A gente tem a tendência, que a língua até coça, para falar mal da vida do outro. Parece que a gente tem a fórmula mágica para todas as coisas, menos para a nossa vida. Nossa, é uma delícia. Olha, a Luana faz isso, isso, isso que vai dar certo. E aí eu parei de falar isso. Quando a minha língua coça hoje para falar da vida do outro, eu falo assim, o que eu tenho a ver? Nada. Cuida da sua vida, Marina. Eu dei aquela briga interna comigo, porque eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre o que a gente faz para exaltar a nossa autoestima e o que realmente é uma coisa ruim, tóxica. Porque acaba a gente falando coisas para os outros e até ofendendo sem nem perceber. Cada ser humano tem o seu tempo, o seu limite. Cada um tem a sua história. Tem coisas que fazem sentido. Eu penso assim, Lu, eu que atendo, né, todo dia. Eu tenho pacientes que em 3, 6 meses tem uma evolução muito significativa. Tem paciente que demora mais de 1 ano para ter aquela melhora significativa, porque cada pessoa tem o seu tempo. Sim, cada pessoa ela tem abertura para entender, para se desenvolver. Então, esse equilíbrio é muito importante. Outra coisa, pode falar assim, né? A gente está na igreja e é feio, não é de Deus. Você se sentir bonita, capaz, segura, querer ser próspera, é do diabo isso. Nossa, isso não é de Deus. Mas, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que mais me sentir bonita, capaz, inteligente e quero ser próspera sim, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Então, esse negócio de, sabe, da fé, da prosperidade, ela não pode ser o foco da sua vida. Sim. Mas a prosperidade, ela precisa existir. Uhum. Não tem coisa mais triste, Lu. Eu já passei necessidade de alimento, sabe? Do que você querer comprar alguma coisa e não poder. Então, essa autoestima, ela onde você pode ir, os lugares que você pode frequentar, onde você pode proporcionar para sua família conhecer. Tem tanta coisa, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, que é de graça. Você pode ir no teatro, você pode ir no cinema, você pode conhecer outras coisas. Tem uma coisa bem interessante, Lu, que tem gente que ela não se sente digna de estar nesses lugares. E se você já conversou com gente assim, eu direto.
Ah, mas se eu entrar naquele restaurante, as pessoas vão olhar pra mim. Por quê? O seu dinheiro é igual delas. Ela tem condições financeiras, mas ela não entra em lugares, em shoppings, em teatros, porque ela se sente sempre menor, inferior. Essas pessoas, elas não vão, elas não vivem experiências porque elas se sentem capazes. Ou seja, sempre pensando na opinião do outro. O que eles vão pensar de mim? E também entra na questão da forma que ela se enxerga. Sim. Ela se sente inferior, não merecedora daquilo, e por conta disso elas param de viver. Deixam de experimentar coisas novas, né? Elas são impedidas por elas mesmas. Então, como trabalhar uma pessoa assim? Então, uma pergunta que eu coloquei aqui você como psicóloga, quais são os maiores desafios ao tentar melhorar a autoestima de alguém? Eita, Luana, gente, é muitos. Eu acho que é diariamente um grande desafio. Eu, como psicóloga, uma mulher madura, o que eu decidi há muito tempo já? Quando eu comecei minha carreira, eu atendia as pessoas que procuravam terapia. Hoje, eu só atendo pessoas adultas que, de fato, querem mudar de vida. Então, o meu grande desafio hoje é essa pessoa entender o que é ansiedade, o que é autoestima, o que é relacionamento saudável e como eu posso ajudá-la, mas que ela, de verdade, tenha responsabilidade com a própria vida. Por exemplo, Lu, uma mãe, quando ela vai procurar terapia para o filho adolescente, para a criança, ela quer terceirizar para a psicóloga aquela responsabilidade do cuidado. Isso é muito complicado. Por que eu não atendo crianças? Porque eu acredito assim, se você está suja de lama, imagina que na sua casa você mora no meio da lama, aquela lama barrenta mesmo. E aí você vem pro consultório, você toma um banho, né, eu limpo você, coloco uma roupa bonitinha, cheirosinha. E aí você volta para sua casa cheia de barro. O que é essa casa cheia de barro? É uma família desestruturada, cheia de brigas, contendas, sem uma organização. E aí essa pessoa, ela volta para lá. E quando ela volta para terapia, tem que limpar ela de novo. Então, para mim, psicóloga, é um trabalho muito cansativo. Então, a grande dificuldade que eu tenho como psicóloga é fazer que esse ser humano ele se movimente. Que ele entenda que ele é responsável pela vida, que não é ninguém. O que aconteceu na nossa vida é importante. O que aconteceu na nossa família, os nossos traumas, as nossas dificuldades, elas dizem a respeito da nossa história, mas elas não podem me definir. Eu trabalho muito em consultório, ressignificar o nosso passado. Eu tenho uma história muito complexa com meu pai. Meu pai não foi pai, né? Ele só gerou ali com a minha mãe. E até os meus 16 anos, aquilo era um sofrimento enorme pra mim. Quando eu fiz 30, eu tive essa mudada de chave também, que falei assim, quanto tempo eu quero ter mágoa do meu pai? E aí, como que eu perdoei meu pai, vendo ele como um ser humano? Eu deixei de ter essa ausência do pai? Não, isso ainda faz parte da minha vida. Mas eu trouxe um outro significado para isso. Mas se a pessoa não está aberta a perdoar, nossa, Luana, a mágoa é uma coisa muito complicada. Então você precisa aprender. Eu estou magoada com alguém, com uma situação. Eu vou carregar essa mágoa para a vida toda, eu quero mudar, porque aquilo é um peso que você carrega muito grande. Então a dificuldade maior é fazer essa pessoa ter consciência, ter responsabilidade sobre a própria vida, parar de terceirizar o que ela sente para outras pessoas. É responsabilidade dela e não do outro. Essa é uma dificuldade e muito grande, inclusive. Outra coisa que eu acho que eu tenho muita dificuldade como psicóloga, e acho que eu posso dizer pela nossa categoria, é fazer aquela pessoa entender que a saúde mental dela é muito importante. Então, o tempo todo a gente está produzindo conteúdo nas redes sociais, fazendo palestras, ensinando várias coisas, para tentar que esse conhecimento da saúde mental chegue. Muitas pessoas dentro das instituições religiosas, elas falam assim, a minha terapia é para a igreja. As mulheres falam assim, a minha terapia é ir num salão de cabeleireiro, fazer a unha. Isso é terapêutico, é maravilhoso fazer uma massagem, fazer a unha, hidratar o cabelo, fazer uma limpeza de pele, é maravilhoso. Só que isso não vai mudar o problema, a raiz do problema, que é muito, muito profundo. Então eu posso dizer assim, sem a menor dúvida, que fazer terapia é como se a gente fosse dar um mergulho na profundeza do mar e lá existe um mundo que a gente não conhece. E para você mergulhar, você tem que estar com a roupa de mergulho, ter uma noção e você precisa de alguém para te instruir. E vai ser difícil esse mergulho, que a gente fala que é aquela imersão. Mas o que você vai sair de lá é poderoso demais. Verdade. Traz uma nova vida para a pessoa. Totalmente.
traz uma nova vida. E eu tenho uma outra pergunta aqui para te fazer. É uma pessoa que ela tem problema com autoestima, ela pode se curar sozinha ou ela tem necessidade da ajuda de alguém? Você acha que é possível ela É bem interessante. melhorar essa situação sozinha? Uma coisa é eu ter autoestima e em algum momento aconteceu alguma coisa Sim. e ela ficou baixa. Outra coisa são pessoas que têm baixa autoestima. Sim. Por um trauma. Algo constante, na verdade. Vamos imaginar essa história de pai, tá? Eu não tive meu pai. Aí meu pai, ele não me amou. Ele escolheu, por algum motivo particular dele, que ele não ia me amar. E ele é obrigado a me amar? Não. Eu falo que nenhum pai, nenhuma mãe é obrigado a amar o seu filho. Porque o amor é uma coisa natural, mas ele é obrigado a cuidar. Até os 18 anos, por lei, Sim. ele é obrigado a cuidar. Então vamos imaginar uma pessoa que tem uma vida muito semelhante com a minha história. Ela não teve o pai decidiu que não ia amar ela, ou não pôde amar por N motivos. E ela se sente com esse sentimento de eu não sou boa pra ninguém, eu nunca vou ser amada, eu nunca vou ser especial, nunca ninguém vai me querer, então ela fica se auto-sabotando a vida toda e ela nunca acha que ela é capaz, ela nunca acha que ela é completamente capaz de ser amada. Então, como que eu mudo isso? Com tratamento. Um psicólogo, a gente vai olhar... gente, eu falo assim, fazer terapia é uma das coisas mais gostosas da vida. Dói, tá, gente? Porque enfrentar os nossos demônios, eu falo, não é fácil. Mas eu falo que quem faz uma terapia séria, com um bom profissional, que tem profissionais também que são, meu Deus do céu, ruins, tá, gente? Procure um bom psicólogo. Quando você faz uma terapia séria, o resultado que você tem na sua vida é transformador. Você realmente entende a sua capacidade para transformar a sua vida de uma forma muito profunda. Então, se a autoestima está baixa, ela está afetando todas as áreas da sua vida, você precisa de ajuda. Aí você não consegue se desenvolver na sua carreira, você não consegue se relacionar bem, você não lida bem com o dinheiro, você não cuida bem da sua saúde, você está descontando na comida. Muitas vezes eu fiz isso, acho que a Luana também deve ter feito. Quem não, né, gente? Um processo de ansiedade ali, descontou num alimento e acabou engordando, e a sua autoestima ficou pior que já estava. Então, é entender, tem um problema aqui. Sozinha eu consigo? Eu lembro, Luana, quando eu fui pra terapia, eu estava no 3º ano da faculdade, meus professores falavam assim, para ser uma boa psicóloga, você precisa fazer terapia. Eu ficava, não tô ouvindo isso, não tô ouvindo. Eu dava de louca na faculdade, porque eu tava com medo de fazer terapia. E eu lembro que os meus primeiros 2 meses de terapia, eu só chorava. E quando eu decidi fazer terapia, eu falei assim, eu vou fazer de coração, eu vou contar pra essa psicóloga aqui tudo que ninguém sabe. E falar em voz alta todos os meus segredos e os meus medos era muito difícil. Mas Deus preparou uma pessoa muito maravilhosa que a gente teve um processo incrível juntas. Mas foi difícil. Eu tenho uma paciente que já me falou uma coisa tão bonita. Ela me abraçou no portão de casa. Eu fui despedir dela, ela falou assim, Marina, se eu soubesse que fazer terapia era tão maravilhoso, eu tinha feito antes. Mas porque não era o momento dela era aquele. Sim. Então eu vejo diariamente mulheres desabrochando, e homens também, que eu atendo homens, né? Se desabrochando e entendendo seu potencial, entendendo que existe uma vida tão incrível que você pode construir e é capaz. Então, existe a baixa autoestima muito profunda, a ansiedade. Você sabia que nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, Luana? Eu ouvi falar assim. E por que a gente é? Existem tantos fatores sociais, econômicos. Eu adoro assim, estudar sobre sociologia, antropologia, porque a gente entende que a gente não está aqui à toa. A gente vem de uma história e essa história é muito importante. Então a gente precisa entender qual é a história da sua família, de onde você veio, quem são seus familiares, em que eles acreditaram, que influenciaram você. Então a gente não está aqui à toa. A gente tem tantas gerações e pessoas que vieram antes da gente, e elas são importantes. E elas interferem na nossa vida também. Então, isso é muito importante. Verdade. Uma questão, eu quero deixar aqui também, claro, as pessoas que elas sofrem algum problema na área, né, psicológico, de baixa autoestima, de ansiedade, a pergunta que eu havia feito foi se ela consegue se livrar disso sozinha. É muito difícil o ser humano se tratar só. Para isso existem os médicos. Quando se trata de algo desse nível, de baixa autoestima, aquela pessoa ela não consegue se enxergar ali. Eu, como pastora, né, líder de mulheres, já dirigi igreja, já conheci mulheres assim. Sim, eu diria que você precisa buscar ajuda espiritual, primeiramente, em contato com as coisas de Deus, com a palavra do Senhor, porque
Nós temos uma identidade. O ser humano, ele tem uma identidade, mas muitas das vezes é desconhecida. Eles não sabem quem são. Então, quando relacionado a mulheres que são cristãs, as que não são, mas como eu acompanho muitas mulheres que são cristãs e têm esse problema, é porque ela também tem uma crise de identidade, ela não sabe quem ela é. Por mais que elas estejam dentro da igreja, às vezes ela desconhece o Deus que ela serve. Muitas das vezes tem dificuldade em estar em contato com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é aquela que vai nos direcionar, vai nortear a nossa vida, vai dizer quem de fato nós somos, porque a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que aceitam Cristo, né, foi nos dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhas, nós somos filhos. E os filhos, ele tem a característica dos seus pais. Então, se nós temos as características dos nossos pais biológicos, acredito que a gente tenha também característica do nosso Pai Celestial. Foi colocado isso dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a morada dele. Então, peraí, eu preciso saber de fato de quem eu sou filha, quem me formou, quem me gerou. Não estou falando dos meus pais biológicos, mas existe algo muito maior sobre isso. Então, eu acredito que quando as pessoas elas se encontram com esses problemas, ela precisa buscar ajuda, tanto na área médica, psicológica, mas principalmente espiritual. Ela precisa buscar se aconselhar com um pastor idôneo, uma pessoa de Deus que conhece ali a palavra, uma pastora, uma líder, que vai direcionar essa mulher à luz da palavra do Senhor, vai tirar essa mulher de trevas, porque isso são trevas também que está ali, trevas emocionais, trevas psicológicas, né, e outras coisas também, e vai direcionar. Então, como você falou, preparar uma pessoa para mergulhar. Para mergulhar, você precisa de ter equipamentos prontos para isso. Roupa pronta, o balão de oxigênio, porque você não mergulha em profundidade sem uma máscara de oxigênio, sem um balão de oxigênio, é impossível. Você morre. Então, eu vejo que para pessoas levarem a pessoas a esse nível de tirar a pessoa daquela situação, elas têm que estar preparadas para isso. Não é qualquer pessoa, que você pode até piorar o estado dela, dependendo da situação. Então, se a gente às vezes não se sente capaz de ajudar alguém, uma amiga, um irmão, uma irmã, alguém que está do nosso lado que sofre com isso, direciona essa pessoa a alguém. Se você se sente incapaz de ajudar, olha, eu conheço alguém que pode te auxiliar, que pode te ajudar com isso. Conduza essa pessoa, seja o meio da ajuda. Tem uma coisa bem séria que você está falando, gente. E assim, olha, pode salvar vidas. Eu estou falando com uma seriedade assim enorme. Sim. Eu tenho hoje, uma psicóloga especializada que eu sou, assim, o que eu tenho medo é o tanto de gente que acredita em tantas coisas, e tantas pessoas hoje que se dizem terapeutas de tantas outras coisas, e que parece que vai transformar a sua vida. Tem um negócio que eu não gosto e que acontece bastante, que é... Ai, não esqueci o nome, se for lembrar aqui. Depois eu falo pra Lu. Mas assim, todo terapeuta que ele não tem capacidade técnica, porque, por exemplo, você pode fazer um curso de terapia, terapias das mais diversas, se intitular terapeuta, começar a atender uma pessoa e você não tem capacidade. Eu recebo de pessoas lá no consultório que, assim, ela fez terapia com a terapeuta, sei lá do quê. E aí ela chegou no momento que ela não conseguiu dar conta daquilo, porque ficou sério, e ela veio pra mim. Falei, mas você tá lá há quanto tempo, pagando caríssimo pra aquela pessoa? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para quem a gente entrega a nossa vida, os nossos cuidados. Não pode ser qualquer pessoa que você encontrou na esquina. Que é uma pessoa que tenha fé, que tenha conhecimento, que tenha responsabilidade semelhante à sua, porque é muito sério isso. Então, tem muita gente... constelação familiar, lembrei. Muita gente faz constelação familiar, ferra a cabeça da pessoa, porque é muito sério. Você vai mexer com coisas ali... Na verdade, você vai prender a pessoa numa situação, né? Então, assim, complementando isso, de fato algo muito sério. Você ajudar uma pessoa nessas questões da mentalidade, da área das emoções, é muito sério isso. Porque ou você liberta essa pessoa, dependendo da sua capacidade de conhecimento e espiritual, técnico, de conhecimento na área da psicologia, psiquiatria, ou você vai prender, você vai matar essa pessoa de vez. Então, é muito perigoso isso. Então, sim, as pessoas que sofrem com isso, elas precisam buscar auxílio, precisam buscar ajuda,
principalmente em Deus. Eu falo em Deus porque eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio na Bíblia. Então, ela foi o meu primeiro contato quando eu tive meus problemas há alguns anos atrás. Foi meu primeiro contato, foi com a palavra, foi com a igreja evangélica. E ali foi um processo de libertação. Não é do dia para a noite que as coisas acontecem, leva-se tempo. Então nós precisamos entender e respeitar esse tempo. Que, como você falou, nós estamos num processo. Até porque esse problema não foi criado do dia para o outro. Exatamente. Então, quando o problema não é criado do dia para a noite, ele também não é solucionado assim. Eu atendo muitas mulheres na questão do emagrecimento que eu uso exatamente essa palavra. Você está 20 quilos acima do seu peso, você não ganhou 20 quilos em um mês. E você quer eliminar 20 quilos em um mês, isso não existe. Né? Então, se demorou você chegar a esse peso, lá 3, 4 anos, vai demorar também. Então, você tem que entender, aí a gente trabalha a questão da paciência, é um processo. Então, você vai iniciar um processo de desintoxicar, disciplina, você vai entrar numa reeducação alimentar ali, e na vida espiritual não é diferente. Na vida, nas emoções também não é diferente. Então, é um processo que a gente se permite, precisa se permitir a enfrentar, saber que vai encontrar obstáculos no meio do caminho e com certeza você precisa de ter alguém do seu lado. Existe um versículo da palavra que eu gosto muito, que diz assim, é melhor que sejam dois, porque se um cair o outro levanta. É melhor que sejam dois, porque um vai esquentar o outro. Então, se nós estivermos sozinhos nessa jornada, vai ser muito mais difícil, penoso, doloroso e às vezes até, digamos assim, impossível de você encontrar essa cura, essa libertação, esse tratamento. Mas quando você tem alguém ali preparado para isso, a sua jornada se torna mais fácil. Porque você vai ter alguém para te conduzir, vai ter alguém para te auxiliar, para te orientar. As coisas vai trazendo mais clareza, mais luz do que quando está sozinho. Eu fiz terapia, Marina, durante 6 meses. Eu sou cristã há mais de 25 anos. Mas eu passei um ponto da minha vida, numa das minhas crises existenciais, não era espiritual, porque eu identifiquei isso, graças a Deus, pelo discernimento do Espírito, eu identifiquei que o meu problema não era na questão espiritual, mas sim era na parte das emoções. Eu falei, bem, se é nas partes das emoções, eu não tenho gabarito para isso, eu não estou entendendo, eu vou procurar ajuda. Uhum. E aí eu procurei a ajuda de um psicólogo, um homem de Deus, um servo do Senhor, e ele foi me orientando, ele foi trazendo luz aonde existia escuridão na minha mente. Então, para mim, aquilo foi um divisor de águas naquele período que eu estava passando, para aquele momento da minha vida, e que foi através daquilo ali que muitas coisas deslanchou da minha vida. Entende? Então, é isso, a gente precisa de ajuda. Para finalizar, porque o nosso tempo aqui já está se esgotando, para a gente finalizar, a última pergunta, Marina. Qual a importância da autoestima nas nossas vidas? Responde disso de forma bem objetiva e deixa um conselho final para as mulheres que estão nos ouvindo, porque estamos chegando na reta final do nosso podcast /programa aqui. Foi maravilhoso. A autoestima é a base para que você possa realizar todos os seus sonhos. Ponto. Conselho que eu deixo. Para de cuidar só dos outros e cuida de você. Como eu falo todos os dias nos meus stories, que você possa ir naquele espelho, olhar dentro dos seus olhos e perceber o quanto você é inteligente, bonita, capaz, e você merece uma vida feliz, uma vida tranquila, uma vida abençoada. Porque quando a gente fala essas coisas todos os dias para nós, a gente emana sobre a nossa vida coisas positivas e maravilhosas. Então, todo dia eu faço isso. E eu tenho problemas, viu? Vou ficar cabulosos, mas todo dia eu falo, Deus, você tá comigo e vamos. E as coisas acontecem. Com certeza. Então, Deus na frente de tudo, coloque a tua fé nele, a tua vida nele, porque é ele que direciona os nossos passos todos os dias. E procure ajuda de quem pode te ajudar, te auxiliar. Então, nós estamos aqui finalizando esse momento. Pode deixar. A gente vai deixar lá no vídeo depois, para vocês poderem entrar nas nossas redes sociais e encontrar apoio, encontrar auxílio, para que você possa aí desenvolver aquilo que você sozinha não está conseguindo. Então, muito obrigado, Marina, por estar aqui, por ter aceitado esse convite. Assista e acompanhe os nossos programas. Hoje é uma estreia, então ela está estreando aqui junto comigo. Vai ao ar na terça-feira, ao meio-dia, e todas as terças-feiras teremos assuntos relevantes aqui. Então, nos acompanhe no Espaço Mulher. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.
você se sente cansada, sobrecarregada, exausta, quer dar conta de tudo, sente que o dia tem 24 horas, mas você não consegue colocar suas tarefas em dia. A ansiedade por situações que você quer realizar e não consegue tem te paralisado. Eu te entendo. O meu nome é Marina Souza, eu sou psicóloga clínica especializada para atender pessoas que têm ansiedade, baixa autoestima e problemas de relacionamento. Se você entende que cuidar da sua saúde mental é importante, que você realmente quer dar um passo diferente na sua vida, entre em contato comigo no telefone 11 96368 2774 ou você pode me acompanhar nas redes sociais no @apsicólogaMarinaSouza. Repetindo, 11 96368 2774 @apsicólogaMarinaSouza. Quando você entrar em contato, comente lá que você me ouviu aqui pela rádio, que eu vou dar um desconto especial para você fazer a sua primeira sessão de terapia. O meu atendimento ele é direcionado para pessoas adultas que querem realmente transformar sua vida. Eu quero muito ser a sua psicóloga. Programa Espaço Mulher, cuidando da sua saúde física, emocional e espiritual.